Olá! Estamos aqui hoje no programa Pergunte ao Seu Ídolo para falar um pouco mais sobre Karl Marx. Karl Marx nasceu na cidade alemã de Trier em 1818. Os seus pais eram judeus e se converteram ao luteranismo quando ele tinha 6 anos de idade. Mas ele foi antirreligioso quando atingiu a adolescência. O seu credo na época era: a crítica da religião é o fundamento de toda a crítica. Marx estudou Direito, depois Filosofia e História. A sua tese de doutorado era sobre a antiga filosofia grega. Marx teve poucos trabalhos remunerados ao longo da vida dele, porque ele preferiu viver na pobreza e seguir seus estudos e sua produção literária. Em 1843, ele se mudou para Paris, onde ele conheceu Engels. Com Engels, ele começou o que pode ser considerada a mais famosa e mais influente colaboração literária da história. Engels vinha de família rica e sustentou Marx financeiramente pelo resto da vida, permitindo assim que Marx produzisse sua obra. Nos anos anteriores ao seu encontro com Engels, Marx elaborou o sistema de ideias básico que viria a ficar conhecido como marxismo. Ele se tornou o fundamento intelectual do comunismo. Em 1845, Marx se mudou para Bruxelas, onde ele e Engels escreveram o Manifesto Comunista. Mas Marx foi expulso de Bruxelas no mesmo ano e foi parar em Londres em 1849, onde lá ele passou o resto da vida dele e morreu em 1883. E agora nós vamos ver um arquivo do nosso programa com uma entrevista exclusiva com Marx um pouco antes da morte dele. Boa tarde, estamos aqui com o Sr. Karl Marx e vamos fazer algumas perguntas para ele a respeito do seu modo de pensar. O que é o marxismo? Bom, o marxismo é um sistema de ideias básico que eu e meu grande amigo Engels criamos. Se tornou um fundamento intelectual do comunismo e consideramos o único socialismo verdadeiro. Mas por que o senhor considera o seu socialismo como o único verdadeiro? Bom, os outros são meros sonhos utópicos, em exaltações morais ou pensamentos desejantes. Já o meu, fizemos em dados que consideramos científicos. Eu descobri as leis econômicas de movimento da sociedade, para saber como será no futuro. O socialismo é algo inevitável. Eu disse isso, inclusive, no meu livro, O Capital. Você deveria lê-lo. Não são pensamentos pessoais. Então, já que você preveu isso, pode nos explicar como o socialismo entraria em vigor? Claro, é muito simples. A sociedade industrial capitalista entraria em colapso, pois o desenvolvimento tecnológico deixaria mais gente sem trabalho, as massas ficariam mais numerosas, mais alienadas nos meios de produção e mais empobrecidas, enquanto o controle dos meios de produção ficariam concentrados cada vez nas mãos de menos pessoas. Isso dividiria cada vez mais a sociedade em duas classes, capitalistas e operários. O conflito ficaria cada vez mais acirrado, até que os operários, muito numerosos, fariam uma revolução contra os capitalistas, tomando o poder em suas mãos e criando um governo ao interesse de todos, o socialismo. Muito interessante! Seus elementos filosóficos foram baseados nos de Hegel. Pode nos dizer algumas semelhanças? Lógico, há várias semelhanças, eu vou falar de algumas. A realidade não é um estado de coisas, mas um processo histórico permanente. Por causa disso, a chave para entender a realidade é entender a natureza da mudança histórica. A mudança histórica, por sua vez, não é aleatória, mas obedece uma lei discernível, entre outras semelhanças das nossas teorias. Porém, há uma diferença fundamental, não é? Sim, sim. Eu sou materialista, enquanto Hegel é idealista. Portanto, meu sistema é de materialismo histórico ou dialético. Em questões humanas, o que você pensa? Bom, a característica definidora de cada indivíduo é a sua relação com os meios de produção, ou seja, você é o que você faz. Isso cria as classes socioeconômicas. E o determinante fundamental de toda a mudança social é o desenvolvimento dos meios de produção. Portanto, essa mudança possui a base material e a superestrutura. O que vem acima são as ideias, religião e filosofia. Bom, o senhor gostaria de finalizar com alguma de suas frases? Claro, por que não? Não é a consciência que determina o seu ser social. Pelo contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Muito obrigada, Sr. Marx. Termina agora mais uma entrevista e fica a sugestão para todos lerem o livro O Capital, de Marx.
Termina aqui o nosso programa. Até mais e boa tarde. I met a girl and it was easy to see that she was falling hard for me. That girl. Isso, que bom! She wanted me to know. By the time the night was ready to end, she grabbed a hold